Portanto, hoje vamos comentar aqui com o Alexandre. Vou perguntar também ao Alexandre se ele já está capaz de falar. Diz-me só se o teu microfone já está a dar. Estou. Consegues ouvir-me? Consigo ouvir na perfeição, consigo ouvir na perfeição. Para as pessoas que estão no YouTube e que vão ver depois, deixem like, comentem e partilhem com os vossos amigos. Pois bem, Alexandre, muita coisa aconteceu. Normalmente existe aquele meme de nada nunca acontece, mas desta vez aconteceu. E portanto, no dia 8 de dezembro, depois de vários anos, certo, cerca de 24 anos praticamente, Bashar al-Assad sai do poder na Síria, 13 anos depois do começo da Guerra Civil. E o que é que tu achas que então isto vai augurar para a Síria em termos daquilo que são as várias forças que estão no poder? Se quiseres explicar também quais é que são as forças neste momento que estão no terreno, qual é que achas que vai sobressair-se ou qual é que achas que vai ser o futuro da Síria? Quem é que vai mandar de facto naquele Estado? Ou até pode vir a ser um Estado falhado, portanto, pode ser várias coisas. O que é que tu achas? Pois, eu estava prestes a dizer o que disseste aí no final, que todas as forças, todos os acontecimentos desde a queda da Assad têm apontado para o Estado falhado. Porque, primeiro, estas forças que são imensas e variadas e com imensos apoiantes por trás, grandes forças, pequenas forças, não têm conseguido, ahm, como é que eu digo, dialogar muito. Pelo menos interessante, é claro, muita coisa pode mudar. A Assad caiu, foi o que há uns 6 dias ou assim, não me lembro da data exata, mas Foi há quatro dias, foi dia 8 pois foi. oficialmente pelo menos. Uma semana que caiu, por isso muita coisa pode mudar, é claro, e estas coisas demoram semanas, meses, até pode demorar um ano inteiro. Mas infelizmente o que as coisas estão a parecer, como este final de guerra civil está a apontar, é que o a interferência de forças externas irá dificultar imensamente a formação de um só Estado. Especialmente nós, como temos visto, especialmente desde que eu fiz o meu episódio do meu programa sobre o que aconteceu, Israel especificamente tem atacado imensos, e eu vi, é claro, não fiz fact-check nada disto, mas eu assumo que está nos jornais, deve ser verdade, já atacou mais de uns 200 lugares diferentes, 200 bastiões do exército da Assad, ou do exército da Síria, e agora estão até a dizer que estão a avançar à volta ou perto de Damascos. E isto está-me a parecer, pelo menos está-me a cheirar, que Israel e outros também, não são só eles, mas eles são quem estão a apostar mais nisto, parece que não vão deixar que um Estado sequer seja feito. E o que irá provavelmente acontecer, como eu disse no meu programa, e continua a ser verdade, pelo menos a minha previsão, que é as forças que estão lá a tomar poder vão criar outra guerra civil, basicamente, depois desta logo acabar, e não vai ser bonito, não vai ser nada bonito. Aliás, eu estive agora a ver, existe uma espécie de site onde vocês podem ver à hora, ou mesmo ao minuto, o que é que se está a passar. Acho que é Live Watch. Se vocês depois colocarem Guerra da Síria, vai-vos aparecer, acho que deve ser o primeiro link. E efetivamente está a 5 km de Damasco, 5, 6 km de Damasco, pelo menos aquilo que está no mapa. As forças israelitas já conseguiram chegar, estão muito perto de Damasco, porque basicamente fizeram incursões nos Montes Golã, aproveitaram que agora a Síria está completamente desorganizada. E é uma forma também de impedir que numas futuras negociações, por exemplo, a Síria tenha qualquer tipo de argumento contra Israel. Não consegue, porque neste momento várias infraestruturas, como tu disseste bem, efetivamente, eu vi que foram dezenas, não sei se chegou à casa das centenas, mas dezenas, certamente, foram destruídas naquilo que é a zona mais próxima de Israel, mais a sul. Um, e isso terá implicações, porque o futuro Estado sírio, se tivermos esse mesmo Estado, não vai conseguir negociar da mesma forma como negociava agora, ou se não negociava, porque não havia propriamente grande relação, pelo menos conseguir impor alguma força ou resistir a alguma coisa. Agora vai ser muito mais difícil. E também não é por acaso que esta nova força, digamos assim, que está neste momento a querer surgir desta Síria livre, como eles muito gostam de dizer, o líder, cujo nome, como é em árabe, muito honestamente, a minha pronúncia vai ficar errada, mas como vocês podem calcular, existe uma pessoa por trás
desta mesma ação. Existe uma pessoa a dar a cara por isto tudo. Recentemente até fez uma entrevista, se não estou em erro, foi com a CNN. E basicamente ele próprio já disse que quer efetivamente que os vários empresários israelitas consigam investir, quer fazer acordos para aumentar a liberdade de comércio, para haver maior investimento ocidental naquilo que é o futuro da Síria. E juntando esta fraqueza militar, juntando esta incapacidade de defesa, esta total abertura àquilo que é a política na Síria, nós podemos ter então aí sim Israel a ter toda a força possível, não só em termos militares, mas depois a aproveitar-se completamente em termos económicos, com um novo regime que vai ser muito menos fechado, até porque tem um país para reconstruir, se quiser reconstruir, não é verdade? Mas sim, eu acho que este mesmo país, agora, esta versão síria, vai ser muito mais enfraquecida. E não só aí, não só na zona mais ocidental, mas a nível este. Tu achas que os curdos vão conseguir, com este enfraquecimento, impor-se? Achas que os curdos, por exemplo, vão conseguir algum tipo de maior autonomia devido a este enfraquecimento total na Síria? Se achas que são uma força que vai conseguir sobressair-se? Porque se sobressaírem aqui também traz problemas para o Irão e para a Turquia. Portanto, o que é que tu achas que pode vir a acontecer no oeste da Síria? Pois, nesse caso, eu tenho estado a prestar menos atenção a isso, mas do que eu vi. E já agora, só eu percebi a pergunta, eu já vou respondê-la, mas eu, enquanto estavas a falar, eu por acaso fui só dar um fact-check, né? Um pequeno fact-check do polígrafo. Aqui há os bombardeamentos de Israel e dizem aqui, isto foi 11 de dezembro, por isso ontem, e diz aqui que enviaram 480 ataques. Ahm, por isso, Portanto, na ainda é verdade, maior do que está aquilo que mesmo tu nas disseste. centenas. Ok. Exatamente, é pior do que até pensávamos. Mas sobre os curdos e sobre a Turquia, honestamente não sei, porque por um lado a Turquia não me parece que vai. Porque, como é que eu ponho isto? Os rebeldes do lado do norte são apoiados pela Síria e foram eles que fizeram grande parte das invasões. Por isso eu diria que se calhar isto até dá, pelo contrário, poder à Turquia para conseguirem fazer alguma coisa contra os curdos. Só que outra vez eu não tenho estado a prestar muita atenção, por isso eu posso estar completamente errado, digo só já. Mas o que é que tu achas sobre essa situação no leste? Bom, se nós formos a ver aquilo que foi a colaboração entre estas forças anti-Assad, se é que podemos dizer assim, os curdos estavam nessa equipa. E, portanto, esperava-se que essa equipa anti-Assad tivesse algum tipo de entendimento depois da queda do Assad, mas, honestamente, Foi sabemos só como é que é o comprovando Médio Oriente. que o mundo Não aconteceu. desaparece, não é? Exato, não teve, não teve qualquer tipo de chance, porque estas forças da Síria Livre, que são lideradas, já tive a oportunidade aqui de ver o nome de forma mais correta, é o Mohamed al-Bashir. Se vocês forem ver, ele é muito parecido com o Zelensky, algumas imagens, quando tem o cabelo e não está careca, ele parece bem o Zelensky, portanto, bastante interessante. Mas, se vocês forem ver, estas mesmas forças da Síria Livre, por exemplo, forças terroristas que estão mais no oeste, já começaram a atacar e a tirar os curdos de algumas posições que eles tinham conquistado recentemente. Portanto, aliaram-se, mas rapidamente também já foram atacados. Mas é interessante porque as forças dos curdos são muito importantes num cenário de maior desmembramento do Médio Oriente, porque se eles ganham a independência num lado, isso fortalece ainda mais a força para, noutros países onde eles também têm essa mesma presença, chamarem pela independência, e isso pode desestabilizar ainda mais o Médio Oriente. Claro que há pessoas que beneficiam com isso, há pessoas que beneficiam com uma eventual vitória curda, o Ocidente, há umas partes que apoiam um projeto menos islâmico no Médio Oriente, claro que gostariam disso, porque enfraquece ainda mais aqueles que são os ditos inimigos do Ocidente no Médio Oriente. Mas, para todos os efeitos, é interessante ver que isto é mesmo uma luta de cada um por si, porque os curdos estavam nessa mesma equipa anti-Assad e agora já estão a ser atacados e a ter algumas posições já roubadas por essas mesmas pessoas que até há uns tempos estavam a lutar do mesmo lado contra o Assad. Portanto, como tu disseste até no início, podemos até ter uma falta de entendimento que leva a uma perpetuação de uma nova guerra civil ou uma continuidade da guerra civil, simplesmente
a pessoa que estava no topo saiu. A pessoa que estava no topo saiu para a Rússia, já não está lá. Bashar al-Assad já não está na Rússia, já não está na Síria, vai para a Rússia. Mas uma nova Líbia, por exemplo, pode surgir aqui, ou seja, depois da saída daquele que era o líder, que mantinha o regime todo unido e as forças todas ali mais compressas, pode haver aqui uma destabilização tal em que podemos ter um, dois, três países a querer ocupar aquele mesmo território e já não chamar-se de Síria, por exemplo. Portanto, pode tornar-se muito, muito mais instável ainda. Mas, para todos os efeitos, o Ocidente tem apoiado este indivíduo que, até pelo que se diz, fez parte da Al-Qaeda até 2016. Portanto, é um indivíduo que participou em atos terroristas. É um indivíduo que, curiosamente, o Ocidente esteve à caça dele. Até recentemente tinha uma espécie de preço para quem o caçasse, na casa dos 10 milhões de euros, se não estou em erro, uma coisa assim, ou mais. E agora já virou uma espécie de potencial aliado, porque pode abrir a Síria aqui a este mesmo espaço mais ocidentalizado em termos económicos também. Sabemos que existem pipelines muito interessantes que quer a Arábia Saudita, quer o Irão competem para poder passar, não é a Arábia Saudita ou é o Qatar, se não estou em erro, é um dos dois, que competem para poder passar na Síria e, portanto, isso também impacta aquilo que é geopolítica em termos do gás, do petróleo, das energias, basicamente. E, portanto, se esta pessoa, se este indivíduo, que apesar de ter feito parte da Al-Qaeda, for mais conivente com o Ocidente, podemos ter aqui um novo projeto de fazer da Síria uma espécie de novo Afeganistão, para prevenir uma Líbia. No Afeganistão, para quem não sabe, os Estados Unidos tentaram criar uma espécie de regime parlamentar democrático. Bem sabemos o que é que aconteceu recentemente com os Talibã. E temos hoje então um Estado super islamizado, bastante radical, e isso pode vir a acontecer na Síria, enquanto que no regime de Bashar al-Assad, com vários defeitos que pudesse ter, havia uma espécie de acordo subtil de tentativa de não haver esta repressão a minorias étnicas e até, por exemplo, a cristãos. Claro que existia sempre um desconforto, mas havia uma espécie de paz, digamos assim, ou tentativa de criar essa mesma paz com certos grupos. Portanto, a Síria pode enverdar pelo mesmo caminho, por exemplo, de um Afeganistão até. Portanto, achas que, por exemplo, no caso concreto Absolutamente. até de uma nova entrada islâmica forte na Síria, achas que pode haver um aumento dessas mesmas perseguições e até suscitar a novos refugiados que venham para, por exemplo, a Europa? Absolutamente, sim. Mas sobre a parte dos refugiados, eu até acho que será um pouco engraçado, porque é verdade que vão muitas pessoas ser perseguidas que irão fugir, mas há também aqueles muitos que antes fugiram e agora querem regressar. Por isso, os mais e os menos, será que se calhar ao fim do dia vão sair mais pessoas ou se calhar entrar mais pessoas? Vai ser engraçado ver, mas ninguém sabe, não é? Pois, E porque sobre. eu já vi vídeos nos 2 sentidos. Já vi vídeos de pessoas a comemorar porque querem voltar e pessoas a comemorar, mas que querem continuar. Achas mesmo que Exatamente. o net vai ser positivo para nós? Ahm, Quer dizer, obviamente, sabe, as pessoas estão a ouvir. Quando dizemos nós, não estamos a falar de Portugal, porque estas pessoas não vêm para Portugal, mas vêm para Exato. tipo Alemanha, França, Reino Unido, Suécia. E eu só gostaria de perguntar, não sei se tu sabes, quantos milhões é que vieram da primeira vez, sabes? Eu ouvi que, em termos demográficos, houve uma entrada de refugiados, porque não foi só da Síria, porque também tivemos um problema na Líbia. Portanto, toda esta situação no Norte da África e do Médio Oriente foi um conjunto de 1 milhão. Pelo menos, se não estou em erro. Algumas pessoas podem comentar e dar um número mais correto. Mas aquilo que normalmente se diz é que, naquela fase pós-2015, chegou a ser 1 milhão. Mas certamente foram mais ao longo do tempo. Portanto, mais de 1 milhão foi certamente. Pelo menos. Agora, só da Síria não tenho um número concreto, mas também não deve ter sido muito longe disso ao longo do tempo. Foi acumulando certamente mais do que 1 milhão. Certamente. Mas deixa-me ver Ok. aqui. E a Síria tem uma população, acho que era 20 milhões e qualquer coisa, não é? Sim, por Ah, aí, sim. Pois, então, olhando para os que saem, aos que entram, eu diria que vai ser, sim, ok, em termos de estou a pensar nos números, absolutamente vão entrar mais do que vão sair.
Porque, né, como todos sabemos, muitos dos imigrantes que entraram não querem sair, mesmo se a Síria está melhor agora. E considerando que os cristãos são o quê? 10 e qualquer coisa por cento da população, e Yeah, são tipo só 2 aqui milhões de foi pessoas. 1,3 milhões de sírios vieram para a Europa, desde Ok, sim. 2015 até 2023. Portanto, houve outros, de outras zonas, como por exemplo a Líbia, também a NATO decidiu lá intervir e quem levou com essa quantidade brutal de refugiados fomos nós, mas em concreto da Síria sim, foi mais de 1 milhão, 1,3 milhões. Portanto, acredito que vai sair mais daqui da Europa do que eventualmente alguns que possam voltar. Mas, por exemplo, assumindo que vão, por exemplo, a uma Turquia, imaginemos, quer dizer, a Turquia vai voltar a utilizar as suas fronteiras com o resto do espaço Schengen, que, apesar de não fazer parte com o resto do espaço Schengen, vai usar certamente como uma espécie de arma diplomática, como já tem utilizado, assumindo que consegue dirigir esses mesmos refugiados para essa mesma fronteira. Se existirem novos, Uhum. que certamente poderão existir se continuar desestabilizado. Como a Um, Rússia e também tem feito, não é? diz-se isso na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, pelo menos é o que se Ok. diz, E continua a só existir. outra coisa que eu gostaria de perguntar-te. Sobre o Hezbollah no Líbano, o que é que tu achas que vai acontecer agora que o Irão não consegue apoiá-los através da Síria? Sim, porque as pessoas também precisam de perceber o contexto. Quer dizer, como é que temos 13 anos de guerra civil? Como é que em 2015 tivemos Bashar al-Assad quase a cair e agora caiu de forma tão rápida? Para quem esteve atento minimamente aqui às redes sociais no Twitter, foi uma questão de poucos dias. Nem uma semana de combate tivemos propriamente dito, porque tivemos aquilo que se chama uma traição. Algumas pessoas estão a dizer isso, pelo menos. De que os generais se recusaram a lutar, não quiseram, não havia essa moralização para continuar a lutar, para oferecer essa mesma resistência e que não valeria mais a pena, e por isso é que nem a Rússia quis continuar a dar esse mesmo apoio, porque percebia que era uma causa perdida, e Bashar al-Assad também fugiu, porque percebia que não havia forma de continuar a lutar, porque às vezes tu não consegues ganhar se as pessoas estão no terreno não lutarem. Existem muitos problemas, não só de corrupção e de respeito a autoridades, naquilo que é a lógica de combate no Médio Oriente, em vários aspectos, mas no caso da Síria até foi paradigmático, porque foi diferente, conseguiram resistir durante todo este tempo, mas agora caiu muito rapidamente. E caiu muito rapidamente porque a Síria teve o azar de a Rússia dirigir os seus recursos para uma guerra na Ucrânia de grande atrito, e, por outro lado, o Irão também teve uma série de conflitos que, de certa forma, quer eu, quer o Alexandre, também cumprimos os nossos canais com Israel, em termos de uso de mísseis. Como estavas a dizer agora, a questão do Hezbollah, foram dirigidas várias tropas para novos teatros de guerra e, portanto, isso obrigou a uma extensão de recursos para a qual a Síria estava, de certa forma, agora mais vulnerável. Por isso é que foi o momento ideal para haver este ataque, quase que praticamente concertado. Um, Portanto, havendo menos um player a favor daquilo que as pessoas chamam em relações internacionais como o eixo do mal, claro que as outras pessoas que são a favor deste mesmo eixo dizem que é o eixo da resistência, havendo aqui menos um player, especialmente numa zona mais central, os elos de ligação entre o Irão e o Hezbollah são cortados, muito mais fragilizados, pelo menos muito mais fragilizados, da própria Rússia também, portanto, muito mais frágil, sem dúvida, e agora é o momento em que Israel está em clara ascendência nessa mesma zona. Portanto, o Hezbollah fica claramente enfraquecido com isto. Claro que gasta menos recursos num conflito no território sírio, mas tem acesso e uma logística muito mais complicada, certamente. O que é benéfico para Israel, de certa forma. Não sei se concordas. Sim, concordo. E eu estava por acaso a pensar, neste mundo multipolar em que existem os tais dois polos entre, né, como tu disseste, o eixo do mal ou o eixo do bem, como queiras. Né, isto é Exa- opiniões, mas nós Exato, consideramos que seja mal, né? isto são pessoas de relações internacionais a dizer, a dar os nomes, portanto, Pois é, pois é. Entre o eixo do Ocidente, melhor dito, e o eixo opositor, é muito óbvio, tipo.
quer apoias um lado ou outro, é óbvio qual o lado que é mais poderoso, pelo menos neste momento. E eu, né, digo, infelizmente é o lado do Ocidente e dos Estados Unidos e de Israel. Porque enquanto que o outro eixo, o eixo da Rússia, da China, do Médio Oriente, consegue dar apoio económico, e isto é indisputável, especialmente com o leverage que a China tem, não conseguem de todo ou de nada dar apoio militar, pelo menos não da mesma maneira como os Estados Unidos conseguem. E isso é óbvio nos desenvolvimentos desde 7 de outubro e especialmente na queda do regime. Sim, é uma grande vitória para aqueles que efetivamente à distância tiveram a lutar contra este player do dito eixo da resistência. Agora, na Europa, olhando para o caso concreto da Europa, ainda não sabemos muito bem, porque como tínhamos dito há bocado, se o net positivo for, ok, até temos aqui um regime que permite a vinda dessas mesmas pessoas, o retorno dessas mesmas pessoas, nós até podemos dizer, ok, até seria interessante. O problema é que nós aqui entramos numa espécie de falso dilema, porque se os países europeus quisessem, genuinamente, nem se está aqui a falar da União Europeia, não se está aqui a falar de NATO, se os países europeus quisessem genuinamente, e o único problema aqui era arranjar a logística e legislá-la, mas era possível, já tinhas o próprio Bashar al-Assad a dizer que queria que esses mesmos refugiados retornassem. Agora, essa mesma mentalidade liberal que abriu as fronteiras, em primeiro lugar, e que permitiu que o direito internacional, de certa forma, fosse, a meu ver, pelo menos é a minha opinião, fosse interpretado de uma maneira errada, de uma maneira errónea, porque um refugiado não é por o seu país estar em guerra que tem direito a ir para outro país à sua escolha, não. Por definição, ou por norma, deve ir para o país mais próximo e que esteja em condições de paz, não é por ser o país mais rico, não é por ser o país que lhe vai dar a vida que ele quer, ele não está a emigrar, está a fugir de uma guerra. Tínhamos outros países na região, perto da região, que estavam em paz. Não tinha que ser sido a Europa inteira a receber mais de 1 milhão de sírios. E a Europa teve a oportunidade, recentemente, desde há uns anos para cá, de fazer com que esses mesmos sírios retornassem eh, no próprio acordo que o Assad queria fazer com esse mesmo Ocidente. Não se fez. Não se fez. A mentalidade liberal não coloca o seu Estado, os seus países em primeiro lugar, coloca uma série de preceitos de legislação internacional e de valores internacionais que ao final do dia são fé de ver, mas que são barreiras para garantir o sucesso na perspectiva da própria Europa, de certa forma. E portanto, ainda não sabemos como é que vai ser o net positivo. A verdade é que tínhamos uma possibilidade de resolver esse mesmo problema. Agora estamos, de certa forma, numa incerteza, numa incógnita. Mas isso já é normal, quer dizer, nesse mesmo tal mundo unipolar, a Europa tornou-se, de certa forma, um fantoche, ou pelo menos tornou-se bastante vulnerável para aquilo que são as intenções dos Estados Unidos. E agora, neste mundo que quer ser multipolar, nós também já temos vindo a defender isto, pelo menos eu tenho vindo a defender isto no Thread Talks. Quer dizer, a Europa tem que querer esse seu lugar, esse seu polo, sem estar dependente dos Estados Unidos. Isso implicaria, por exemplo, ter a sua própria política no Médio Oriente que servisse os seus interesses e não necessariamente estar a levar com aquilo que são os resultados das políticas dos outros. Mas isso implicaria ter fronteiras fortes, e algo que não tem. Mas temos vindo a assistir a vários ativistas a chamar pela remigração dos próprios sírios, mesmo que eles não queiram voltar. Portanto, o que é que achas dessa mesma parte? Bem, faz sentido, é em termos do estatuto legal, eu assumo que seja isso e parece que faz muito sentido, porque eles vieram com a base da sua entrada foi: vocês são refugiados, mas é temporário, ok? É quando isto acabar, vocês vão voltar, só estão a vir porque o vosso país de origem não é seguro. Apesar de já agora eles poderem ter imigrado para muito outro lugar, mas vai, essa é outra coisa. E agora que isso acabou, tens toda a razão, eles podem todos ir voltar, e é um bom caso, eu diria, legal, que muitas pessoas até moderadas conseguiriam concordar. Sim, porque essa é que é a tal questão, porque imagina, tu tens o Ocidente neste momento, ou pelo menos algumas pessoas, a comemorar. O Macron até comemorou
se não estou em erro, foi em sírio. Ele até escreveu um tweet mesmo em sírio, a comemorar esta queda. Tens vários líderes ocidentais a comemorá-la. Se estão a comemorar é porque estão, de forma implícita, a atribuir uma carga positiva, uma carga de moralidade a esta mudança de regime. Se é suficiente para tu fazeres essa mesma carga, então quer dizer que tem que haver aqui uma certa moralidade no novo regime que compatibiliza essas mesmas relações e, inclusive, relações de fluxo de pessoas. Portanto, para mim, os canais já deviam estar abertos. Agora, achei incrível como é que se faz isso, tendo em conta que o potencial próximo líder, que é o mais próximo de vir a ser o próximo líder da Síria, é alguém que, que fez parte de uma organização terrorista que ainda há uns tempos era procurado pelo próprio Ocidente, mas agora, como vai ao encontro daquilo que o Ocidente quer no Médio Oriente, agora já é bom, já é interessantíssimo, já é porreiraço. Faz lembrar também um bocado a situação do Saddam Hussein, na altura em que estava a fazer oposição ao Irão, era um porreiraço, era o nosso companheiro ali do Médio Oriente. Depois, quando deixa de ser necessário, já passa a ser instrumentalizado e utilizado como um bode expiatório para se intervir no Médio Oriente e para se expandir certos interesses no Médio Oriente. Portanto, de certa forma, vamos ver se vai chegar a esse mesmo nível, se vai chegar a esse mesmo nível de cooperação e de relação, pelo menos esse mesmo indivíduo, que é o Mohamed al-Bashir, é o nome dele, pelo menos quer essa relação com o Ocidente. Portanto, vamos ver no que é que vai dar. Eu, antes de passarmos para as perguntas do público, ou até quem queira intervir, temos aqui uma solicitação. Alexandre, o que é que achas então, se tivesses fazer uma previsão, já que acertaste também a previsão nos Estados Unidos na eleição do Trump, se tivesses que fazer uma previsão, achas que esta Síria que daqui pode vir, assumindo que não se torna num Estado falhado, esta Síria vai de forma descarada então tornar-se um Estado com relações até, digamos, parecidas àqueles que, por exemplo, uma Arábia Saudita tem com o mundo ocidental? Por exemplo, ok, vocês são árabes, vocês estão aí, vocês são semitas, fazem parte desse mesmo povo do Médio Oriente, não tem necessariamente a ver com o Ocidente, mas têm estas mesmas relações e, portanto, podemos até aqui fazer negócios, fazer aqui certas prospeções económicas e até, quem sabe, entrar em certas organizações. Achas que a Síria se vai integrar nessa mesma ordem ocidental ou achas que mesmo com uma potencial vitória destas forças da nova República Síria que querem instalar, mesmo assim vai tornar-se um Estado mais isolacionista? Para qual dos caminhos é que tu achas que a Síria vai enverdar? Antes de passarmos aqui para as perguntas do público. Eu absolutamente eu faço esta previsão com quase 90 plus por cento de certeza. Vai tornar-se assim como um Estado da Arábia Saudita que é. E eu até disse isto no meu programa e vale a pena aqui dizer também. Eu acho que foi um coup d'etat, acho que foi um golpe de Estado que aconteceu lá, como estavas a dizer antes, e eu acho que a maneira como eles conseguiram convencer os generais a tomarem o lado dos rebeldes, ou melhor dito, terroristas, mas estamos a chamá-los rebeldes porque é assim que a imprensa os chama. A razão por que tomaram o lado deles é porque provavelmente disseram bem. O Assad não consegue pagar-vos lá muito bem por causa destas sanções absolutamente sufocantes. Quando nós tomarmos poder, vamos normalizar relações com o Ocidente, acabar com as sanções, revitalizar a economia e com esse dinheiro todo extra vamos conseguir pagar-vos o que ele não consegue. E por isso eu acho que necessariamente então teriam de se tornar, como tu disseste, num Estado como a Arábia Saudita e teriam de fazer isso tudo e basicamente tornarem-se cocos pelo Ocidente, não é? Ou fantoches, ou como queiras dizer. Sim, porque as pessoas não estão a par, mas algumas cá não estão a par, mas essas mesmas sanções que tu falas foi o próprio Trump, acho que foi em 2018 ou 2019, corrige-me se eu estiver errado, acho que foi em 2018 que assinou sanções que, de certa forma, contribuíram para estrangular ainda mais aquilo que era uma O Trump. economia síria. Sim, 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 foi em 2018, se não estou em erro. E estás a falar Ah, sobre o ato patriota, ou não, o ato de César? acho que sim, é sanções, foram as sanções à Sim, o Síria. ato de César foi criado em 2019 e entrou em efeito em Ok, 2020. ok, Yeah. excelente, na Ou altura da seja, são pandemia. 4 anos de estrangular. Pois. Logo na altura da pandemia. Portanto, sim, o Trump também tem mão nisto. Bem sabemos que o Trump é provavelmente o presidente mais pró-Israel que uma vez existiu nos Estados Unidos.
E, portanto, sendo a Síria um inimigo desse mesmo Estado, naturalmente que os Estados Unidos foram mobilizados ou utilizaram aquilo que é o seu poder de influência e de soft power internacional para ainda mais estrangular este mesmo país. E ao estrangular, claro que torna-se sempre muito mais difícil para o regime que está em vigor manter as forças e as ligações que o status quo tem para sobreviver. Portanto, também vai ao encontro daquilo que disseste. Portanto, já passamos aqui da primeira meia hora. Por norma, o Thread Talk só vai até aos 50 minutos, uma hora. Por acaso, a semana passada foi uma exceção. Mas vou passar aqui para uma pessoa que solicitou, que é o Luís Graça. Portanto, está aqui a solicitar já quase desde o início. E portanto vou aprovar até para falarmos aqui e ouvirmos o que é que o Luís Graça tem a dizer sobre este mesmo tema. Portanto, vou aprovar. Quando quiseres falar, estás à vontade. Entretanto, nos comentários, quem quiser comentar alguma pergunta está à vontade, que nós vamos responder com todo o gosto. Estão-me a conseguir ouvir? Sim, sim, afirmativo, podes dizer. Sim. Ah, ok, ótimo. A minha pergunta não é bem uma pergunta, era só para. Eu achei interessante quando vocês falaram dos refugiados sírios que foram para o Ocidente, para a Europa, mas também ficaram 1 milhão de sírios retidos na Alemanha. Desculpa, na Turquia. E basicamente a União Europeia subornou a Turquia para que esses ditos refugiados ficassem na Turquia e que não pudessem ir para a Europa. E também com eles também vieram muitos afegãos e muita gente daqueles países, não foram só da Líbia e da Síria, obviamente houve veitamento. Em todas as guerras é assim, inclusive na Ucrânia, como a gente vê nas nossas ruas, vemos muitos ucranianos, não são refugiados de nada, muitos até são, enfim, têm posses e têm meios para poder ficar na terra deles, mas optaram enfim, por sair do país. Teria uma pergunta assim, mais para o Casur. Achas que Israel, ou seja, focaram-se muito na Síria, mas qual é que é o teu prognóstico ou a tua opinião face Israel? Qual é que vai ser a atitude? Se vai anexar aqueles territórios? Se vai progredir? Se vai devolvê-los? Pelo menos numa perspectiva de curto prazo. Eu por acaso não acredito, pelo menos por agora, eles vão anexar, apesar de eh, eu, quer dizer, olhando para o mapa, não há muito que os impeça de fazer isso, mas pelo menos por agora eu acredito que eles não vão fazer isso, e o que eles estão a dizer que estão a fazer, que é destruir as bases militares para não poderem ser usadas contra eles, acho que é isso que está a acontecer, e depois de isso estar feito, eles vão sair do lugar. Agora, outra vez, só passaram 4 dias, por isso ainda não sabemos, ainda não temos os factos todos, mas se tivesse de fazer uma previsão, não tenho muita confiança, 100%, mas acredito que seria isso a acontecer. Pá, nós não podemos E tu, esquecer de uma Francisco? coisa. Nós não podemos esquecer de uma coisa. Em termos de debate legal mesmo, quer Israel, quer Síria, no passado tiveram atritos até em sede da ONU, exatamente pelo reconhecimento dos Montes Golã. Portanto, Israel considera genuinamente que aquilo é parte integral do seu território e a Síria acha o oposto. Por acaso a ONU até deu razão à Síria, curiosamente. Portanto, essas partes dos Montes Golã, eu acho que Israel vai ficar com eles, vai tentar anexá-los, e outras partes eventuais que possa eventualmente expandir nos próximos dias, porque, como eu disse há bocado, estão a consideravelmente pouco tempo a pouco tempo de Damasco, estão muito próximos de Damasco neste momento. Eventualmente, esses territórios extra, aí sim, em troca de algum acordo, poderão efetivamente passar para o novo governo sírio que quer novas relações com Israel. E sobre o comentário que o Luís fez sobre a Turquia, quer dizer, lá está, essa chantagem, essa chantagem que a Turquia faz com a Europa só é possível porque a Europa se mantém numa posição bastante relativista daquilo que é a sua segurança. Claro que está pior
ou melhor, está melhor agora do que estava em 2015, quando tínhamos uma Merkel que eh, nada fez para proteger essas mesmas fronteiras e era uma das figuras-chave, e foi uma das figuras-chave dessa mesma experiência multicultural e dessa abertura. Hoje, a consciência até dos partidos mais ao centro, ou centro-esquerda, é de que mesmo que eles queiram mais imigração, pelo menos têm que a camuflar de alguma forma, porque a direita está a crescer imenso por causa deste mesmo discurso da imigração. Portanto, olhando para de uma forma prática, sim, a Turquia tem esse ativo, tem essa quantidade absurda de refugiados e usa como uma arma diplomática, uma arma de negociação, mas só assim é porque a Europa não aplicou os fundos necessários para ter uma espécie de muro, aquele muro que o Trump tanto queria no México, mas ter um muro marítimo, um muro mediterrâneo, ter um muro no Bósforo que impedisse genuinamente, fisicamente, ou pelo menos conseguisse travar seriamente essa quantidade absurda de refugiados. Tivemos caravanas e caravanas de refugiados a vir em 2015, 2016 e ninguém fez nada para as impedir. Hoje, com uma nova consciência e infelizmente com menos recursos, é mesmo uma questão de vontade, de direção de recursos e manejo de conseguir desmontar essa tentativa turca de chantagear a Europa. Agora, sobre Israel, acho que genuinamente, não sei quais é que são as sondagens em Israel neste momento, em termos daquilo que é o cenário político, mas objetivamente, desde os últimos anos para cá, desde o 7 de outubro para cá, eu acho que Israel tem vindo a somar várias vitórias e, portanto, se tem vindo a somar várias vitórias, para quem apoia Israel está muito bom, porque tem aqui um futuro mais interessante. Temos um enfraquecimento do Hezbollah agora e temos uma saída de um player que era ativamente anti-Israel. Para quem não é a favor de Israel, é um cenário que é cada vez mais periclitante porque a Rússia não vai fazer o jogo todo destas forças no Médio Oriente, não vai. A doutrina russa de colocar tropas fora do seu território acabou de certa forma, um bocado com aquilo que foi o desastre no Afeganistão, só coloca se efetivamente o outro regime tiver algo a dar a essa mesma Rússia e quiser continuar a lutar. Eu aqui concordo com esta visão do Alexandre Guerreiro, honestamente, e deu para ver com esta aproximação e esta saída da Rússia em relação àquilo que era o regime que estava em queda na Síria. E eu acho que o Irão, para todos os efeitos, não é um país com um regime com tanto futuro assim, não só devido a várias crises, está num cenário de multicrise, e também por um eventual enfraquecimento do próprio regime, acho que não tem propriamente assim tanto futuro, muito honestamente. Portanto, Israel, infelizmente para quem apoia, felizmente para quem apoia, tem um cenário mais benéfico neste momento. Ainda bem que falam de sondagens, desculpa, eu tinha outra pergunta e acho que era a minha pergunta favorita e se calhar mais interessante, e que se calhar podiam divagar mais, era em relação à figura de Assad, que é a figura enfim, central e chave deste podcast, ou deste space, como quiserem chamar. Acham que era uma figura grata, a uma pessoa popular, uma pessoa que de forma legítima as pessoas gostavam e que queriam no poder, porque enfim, houve eleições já há bastante pouco tempo, em que ganhou enfim, com 90 e tal por cento, enfim, como mais ou menos os países que estão alinhados com eles geopoliticamente, normalmente é sempre essa percentagem que ganha normalmente que o vencedor tem. Acham que foi manipulado? Acham que. Porque o que eu vejo agora é que as pessoas, efetivamente, os sírios no Ocidente estão a festejar, não houve grande resistência da população, até vejo que uma certa enfim, alegria na comunidade, uma satisfação. Obviamente está a haver repressão e há vídeos a demonstrar isso. Mas também é de esperar, não é? Destes fundamentalistas. Acham que a figura de Assad na Síria, até há uma semana, um mês atrás, era uma pessoa legítima, uma pessoa que era vista pelo próprio povo como um herói, como uma pessoa que devia permanecer no seu posto? Eu acho que existe um bocado de survivorship bias, no sentido de
quase todos os sírios que estão ou que fugiram da Síria eram inimigos de Assad, por isso é claro que eles estão a celebrar. E na própria Síria há aquela coisa de, bem, se extremistas, rebeldes, terroristas tomaram poder, tu não podes estar publicamente, né, à frente de uma câmara a falar mal deles ou a falar bem dos seus inimigos, senão literalmente levas um tiro. Por isso acho que é um bocado disso, de as pessoas que estão a favor da Assad estão com muito medo de expressar esse favor. Por isso eu acredito que sim, existia uma grande percentagem da população que era a favor, simplesmente não a estamos a ver. Eu não acho que tenha 90% de expressão. Acho é que existiam, aí sim, certas comunidades que em troca, eh, da continuidade da Assad tinham algum tipo de maior previsibilidade, nomeadamente algumas comunidades cristãs, por exemplo, em relação a uma eventual vitória de forças radicais islâmicas, claro que o Assad era preferencial, embora também tínhamos surveys e algumas entrevistas que demonstram que era uma relação meramente utilitária. Eu não acho que o Assad, enquanto personalidade, enquanto figura, tivesse esse carinho, digamos assim, que por exemplo hoje encontramos num Bukele que tem aí sim mais de 80 e tal por cento de percentagem de votos. Era mais uma questão de utilidade, de pragmatismo. Quer dizer, este pode ser mau, mas os outros são muito piores. E portanto, daqueles que ficaram na Síria, eu acho que essa era a aproximação geral. Agora, claro, para não haver esta mesma, não haver uma resistência mínima, quer dizer que também não houve capacidade desse mesmo Assad de tornar essa mesma relação de pragmatismo e de utilidade em genuíno apoio. Portanto, se não houve esse próximo passo, claro, que demonstrou-se na fraca resistência que os próprios eventuais apoiantes do Assad poderiam dar. E não deram, por todos os efeitos. E não deram. Mas bem, se mais alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que há aqui uma pergunta, mas Graça, tens mais algum comentário ou mais alguma pergunta a fazer? Eu tenho, por acaso, tenho essas perguntas. É um tema que eu Podes fazer, com muita podes à atenção. vontade Aliás, então. eu sigo isto desde 2011 e conheço muita gente, inclusive, que já esteve na Síria, uns em viagem, outros a fazer voluntariado em várias ONGs até da nossa área política, curiosamente. Portanto, sempre tive alguma aproximação e algum conhecimento, mas estou a tentar ser o mais neutro nesta situação possível. A minha outra pergunta seria, agora perdi-me um bocadinho. Desculpem. Era sobre a Rússia, exato. Eu vi há bocado não, ontem, que atualmente a Rússia está a falar com os fundamentalistas. Se calhar vão chegar a um acordo e vão conseguir manter a sua base naval e a sua base aérea em território sírio, são duas bases fundamentais para as operações em África, onde estão em curso neste momento. Eu não concordo com a análise do Afeganistão. Eu acho que fazem esse paralelismo com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e da Rússia. Eu acho que até a Rússia, até ser de uma forma. A Rússia, eu acho que alguém disse, não sei se foi o Gato ou se foi o Alexandre, desculpa, o Francisco, que a Rússia efetivamente não tinha capacidade. Não, aquilo que eu já vi várias fontes em que o Irão e a Rússia estavam dispostos a ajudar. Bashar é que não quis a ajuda porque sentiu-se traído. Pelo menos essa é a narrativa. E ele também não desmentiu É até agora. possível, é possível, Então, é também possível. então parece que a Rússia até saiu aqui. Estou a tentar, como sabem, eu estou longe de apoiar a Rússia, mas também tenho olhos na cara e considero que não foi uma derrota, não foi uma humilhação para a Rússia, como estão a tentar que a situação seja dessa forma. Mas acho que a Rússia tem demonstrado nos últimos anos que é boa a adaptar-se e já está a falar com os fundamentalistas.
E se calhar o mais provável é manterem as suas bases no território. E acham que a Rússia aqui efetivamente saiu a perder, se tem futuro ainda na Síria, se a Rússia, depois desta situação, vai se manter na Síria, ou se foi uma derrota, foi uma humilhação. Bem, humilhada acho que não foi. Porque uma humilhação seria se elas tivessem perdido as bases. Isso absolutamente seria uma humilhação. Como não perderam, eu acho que é uma simples derrota, porque se tu olhares para o resto do mundo e fores ver que efetivamente existem bastantes países que gostariam de ter o apoio da Rússia, e isto magoa bastante a credibilidade de ter a Rússia como um superpoder a ajudar-te, porque uma nação pode olhar para o que aconteceu na Síria e dizer, bem, quando a Síria mais precisava, a Rússia não esteve lá. Por isso, como nós estávamos a falar antes, para o eixo contra o Ocidente, é uma derrota, mas não uma humilhação. Bom, eu aqui até digo, depende da capacidade da Rússia expor aquela visão que o próprio Luís disse, que é nós estávamos dispostos a ajudar, a Síria é que não quis, depende dessa capacidade da Rússia também transpor essa mensagem. Eu acho que não é uma humilhação, não é uma humilhação, porque a Rússia tem demonstrado também, como o Luís disse bem, capacidade de adaptação. Para terem ideia, as relações com a Turquia foram muito interessantes, quer dizer, no espaço de 3 anos, entre 2017 a 2020, a Rússia passou a estar mais próxima, depois passou a estar mais afastada, depois conseguiu voltar a estar mais próxima da Turquia por questões de jatos, por exemplo, e da questão da participação na NATO, esse tipo de coisas, e questões de equipamento militar. Portanto, só por aí vemos que há uma capacidade e flexibilidade da própria Rússia quando tem que lidar com um país desta mesma zona. É um mero exemplo, também existem outros. E acho que a Rússia vai ter essa capacidade de se conseguir adaptar, até porque para já estar a falar com esses mesmos fundamentalistas, não acho que esses fundamentalistas estejam numa posição onde se podem dar ao luxo de descartar qualquer tipo de conversa com a Rússia. E não sabemos muito bem também depois o quanto é que Israel se vai aproveitar disto, ou os Estados Unidos vão se aproveitar disto, e quanto enfraquecidos nós vamos estar. Podemos chegar a um nível muito interessante em que, ok, o Ocidente até ajudou estes mesmos indivíduos a chegar ao poder, mas quem sabe daqui a muitos anos, médio e longo prazo, a situação da Síria torna-se tão insustentável, ou sentem-se de tal forma tão revoltados, são revoltados com a eventual exploração de alguma coisa, e a Rússia passa a ser um país com o qual também conseguem conversar, e portanto isso tem que ser tido em conta, e obviamente todos os canais diplomáticos neste momento são necessários para um regime que ainda está a querer nascer, sequer. Portanto, a Rússia tem isso a seu favor, não acho que também tenham sido humilhadas. Vamos ver, a situação das bases também vai ser interessante. Tem aqui uma pergunta do Filipe I Prudente. De todos os cenários, caminhos futuros apresentados para a Síria, qual é que acham que é o melhor, de acordo com a vossa visão? Gazur, na tua opinião, qual é que então seria o caminho ideal, qual é que seria o melhor para a Síria daqui para a frente? Tendo em conta as condições de hoje. O melhor seria o Assad não ter caído. Porque honestamente eu acho que entre mau e entre muito mau não há. Qual é a expressão, o diabo que escolho, ou assim? Eu nem considerei essa pergunta, pelo menos na minha análise inicial que fiz no canal, porque ah, por um lado são controlados pelo Ocidente, por outro lado é uma guerra civil permanente. Quer dizer, se calhar ser controlado pelo Ocidente é melhor, mas quando nós estamos é claro, eu não sou um sírio, por isso para mim é-me indiferente. É claro, eu apoio as pessoas, eu não quero que haja desastres ou genocídios, mas percebes, em termos do conflito global, por exemplo, deixa pôr desta maneira: sendo um humanitário, sendo alguém que se importa pelas pessoas,
eu diria que sim, é melhor eles serem controlados pelo Ocidente. Mas sendo também uma pessoa que se importa com geopolítica e como é que isto afeta o resto do mundo, para mim e para nacionalistas e para pessoas que se opõem aos Estados Unidos ou o que eles estão a fazer no Médio Oriente e assim, eu diria que até seria melhor se eles caíssem em anarquia. Por isso, é essa a minha resposta. Eu acho que a Síria, para todos os efeitos, se é para se tornar uma nova Arábia Saudita, em que num campo social temos efetivamente uma política mais autoritária em relação a certos costumes, uma cultura mais islâmica a ser forçada nesse eventual novo regime, determinando então uma mudança daquilo que é a política cultural da Síria e também determinando uma mudança para todos os efeitos com aquilo que era o status quo no Bashar al-Assad, que para todos os efeitos, algumas pessoas não sabem, mas ele tinha uma vice-presidente, que é uma coisa interessantíssima, como é que nesta região consegues dar esse mesmo luxo, e mesmo assim o Ocidente consegue pintar-te como a força mais retrógrada desta região, uma coisa interessante. Mas, para todos os efeitos, claro que se é para se tornar uma Arábia Saudita, com essa vertente mais islâmica nos setores mais sociais, mas também se consegue abrir em termos económicos, então aí eu acho que vai obviamente servir interesses alheios à Síria em primeiro lugar e só depois eventualmente os próprios sírios. Numa segunda vertente, num segundo caminho, onde há essa tal anarquia, há um estilhaçar completo dessa mesma Síria, então também vemos o Ocidente a beneficiar disso, de certa forma. Agora, há menos estabilidade, eventualmente até para os refugiados que aqui estão na Europa voltarem de forma mais legítima. Portanto, eu diria que o primeiro passo, o primeiro caminho não era bom na sua essência, mas como as coisas estão e tendo em conta que ainda podem piorar e o net de refugiados depois pode piorar também, então eu acho que para já, à data de hoje, dia 12 de dezembro de 2024, eu pelo menos digo que o primeiro caminho de estabilização é o melhor, pelo menos, e que pode servir mais os nossos interesses, no sentido em que consegue criar alguma estabilidade em termos geopolíticos. Mais para a frente, então podemos até arrepender-nos de dar esta resposta. Portanto, não sei, dependerá muito como é que as coisas avançam, mas que a nossa prioridade enquanto Europa neste momento é tirar o máximo de refugiados que têm causado atrito social do nosso território, eu acho que é uma das nossas grandes prioridades. Pelo menos esta é a minha visão mais pragmática. Vamos ver, não estou aqui a ver mais comentários, também já fizemos agora a 1 hora, que era o planeado, portanto bateu numa hora certinha. Alexandre, tens mais algum comentário final antes de concluirmos? Não, por acaso não. Ok, pronto, então eu gostarias vou. para Não, acabar? vou encerrar, vou agradecer a tua disponibilidade por hoje estar aqui. Em princípio temos Thread Talks todas as semanas, só se por algum motivo eu não conseguir fazer é que ao longo dessa semana, por motivos académicos, por exemplo, ou de viagem é que não temos, mas tenho feito estes Thread Talks todas as semanas. Podem ver depois, para quem chegou mais tarde, ou no Twitter ou no canal do YouTube. Os links vão estar na minha biografia. Agradeço também as perguntas do Luís e também do Filipe I, excelentes contributos. Falámos sobre um tema importante, deixem like, partilhem este Thread Talks com os vossos amigos e vemos então no próximo Space e para quem está no YouTube, no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Obrigado por teres ficado até ao final do vídeo. Deixa like se gostaste, comenta a tua opinião e partilha com os teus conhecidos. Neste canto tens as minhas redes sociais para não perderes nenhum conteúdo e de resto, já sabes. Vejo-te no próximo vídeo, saudações patrióticas e viva Cristo Rei!